encarnados, utilizamos um corpo muito mais grosseiro. Mas este corpo, ele, como é tão material, ele está sujeito às regras da matéria, não é? Ele é perecível. Então, muito conhecido de nós esta trilogia, não é? Há no homem três coisas: o corpo físico, o perispírito, que acaba por ter, ou melhor, o corpo é que acaba por ter a forma do perispírito, e o espírito e a essência, a alma. Não estou a dar novidade nenhuma, todos nós já estamos habituados a lidar com esta linguagem. Não me posso esquecer dos nossos espectadores lá de casa. Pela primeira vez. Mas eu conheço estas caras quase todas. Quase todas. Então, com o fenómeno da morte, não é? Nós, espírito, perdemos o nosso corpo de carne, mas o perispírito não. Fica. Mantém. É o que nos dá a nossa identidade após a morte. Mantemos esse corpo, não é? O perispírito, que a uma primeira vista, não é? Ele, num estado normal, ele é invisível aos nossos olhos. No entanto, sabemos que nos casos, por exemplo, de desaparições, não é? Ele pode tornar-se visível. Então, nós passamos, como espíritos que somos, umas fases no plano espiritual, naquele mundo em que o filme relatava, e voltamos a encarnar, pode ser no planeta Terra ou não, não é? Por mais umas fases, mais uns tempos, mais uns anos, e voltamos a desencarnar, a morrer e a voltar ao plano espiritual, e assim sucessivamente, de forma a quê? A adquirir experiências, não é? A adquirir novos conhecimentos, a evoluir, que assim é o objetivo principal de nós como espírito que somos. Então a alma, antes de encarnar, já possuía a sua individualidade. E após a morte do corpo físico, vai manter a sua individualidade, não é? Nós, quando desencarnarmos ou quando morrermos, vamos manter os vícios que temos, não é? Não é só com o fenómeno da morte que os perdemos. Era bom, mas não é assim. E vamos manter as nossas qualidades também. Claro que no plano espiritual também se aprende, não é? Então novas aquisições serão feitas do lado de lá. Então, desta forma, a doutrina espírita acaba por levantar o véu, não é? Em certas questões que foram deixadas, não é? Jesus, quando falava às pessoas da altura, falava por parábolas, não é? E hoje há a necessidade de explicar por palavras, pelo nosso conhecimento, não é? Porque com este tempo, estes 2000 anos que passaram, a ciência deu um pulo, não é? O conhecimento espalhou-se, cresceu-se, então estamos aptos a perceber e a percepcionar as coisas muito mais facilmente. No entanto, essa evolução deu-se, mas não é generalizada. Então, se estivermos a falar do fenómeno de morte, não é? E do que é que se espera depois da morte, não é aceito por todos, não é? E umas religiões dizem umas coisas, outras religiões dizem outras coisas. Não é aceitação geral, não pensam todas da mesma maneira. No entanto, quando falamos do tema de morte, o que é muito comum ainda é ver-se o quê? O temor à morte, não é? E porquê? Porquê é que vocês acham? O desconhecimento, disse o Sr. Manuel. Mais alguém? Mais alguma? Consciência pesada. Muito bem. O Espírito Manuel Filomeno de Miranda, num livro que se chama Temas da Vida e da Morte, psicografado por Divaldo, fala exatamente de alguns fatores que causam o temor. Porque é que as pessoas, não é? Porque é natural no homem sentir o temor da morte, o medo da morte. Então,
primeiro fator seria o nosso próprio instinto de conservação, não é? Porque todos nós temos o que é bom, o que é muito importante, não é? Nós sentirmos esta necessidade de mantermos-nos vivos, não é? De lutarmos pela nossa própria sobrevivência. Porque se assim não fosse, poderia estar ameaçado a vontade de estarmos vivos, de lutarmos pela nossa vida. Tanto é que o espírito, quando encarna, precisa deste corpo, não é? Deste instrumento durante a sua vida. Senão não cumpre o objetivo a que se propôs quando encarna. Não é? O espírito poderá adquirir novas aptidões, poderá adquirir novos valores, que é o objetivo dele. Um outro fator muito importante também é o fato de nós ainda nos encontrarmos muito presos à matéria, ao mundo material, não é? Este apego à matéria traz-nos, aumenta-nos o nosso egoísmo, não é? Prende-nos às nossas paixões, ao vício, ao apego à matéria, não é? E depois, aquelas pessoas que se apegam à matéria, o que é que acontece na hora da morte? Todas as pessoas sabem que ninguém leva para o lado de lá nada que seja material, não é? Logo, andei uma vida inteira a trabalhar para isto e agora não é justo. Era tão fixe eu levar o meu Mercedes para o lado de lá. Tenho que ficar cá. Não pode, não vai connosco. E quanto mais é o apego aos bens materiais, mais temor se sente nessas pessoas. Um outro fator que provoca o temor à morte são as próprias religiões, não é? É o facto de... é um céu, é um inferno, não é? É tudo a teoria das penas. Nós sabemos que não somos más pessoas, não é? Somos todas boas pessoas, mas ainda cometemos alguns errositos, não é? Mas as penas são eternas, não é? Então não há oportunidade de voltar e corrigir aquilo que foi feito. Logo, não é muito bom sermos condenados de uma forma eterna, não é? Só por termos falado mal da vizinha, não é? Também causa algum medo. E um outro fator, e muito importante, e para mim este é o mais importante, foi o que referiu o Sr. Manuel, não é? Que é o desconhecimento, não é? A falta de conhecimento de o que é que nos espera, afinal, depois da morte. Então, numa entrevista que fizeram a Divaldo, pediram-lhe defina lá claramente o que é para si a vida e o que é a morte. Então ele diz, para nós, sobre o aspecto filosófico do espiritismo, a morte não significa a interrupção da vida. A morte é a interrupção do fenómeno biológico. O que morre é o nosso corpo físico, não é? Já que a vida é uma jornada incessante, ininterrupta, seja no corpo físico, seja fora dele. A morte, portanto, no seu caráter tradicional, é a perda do corpo com o prosseguimento da vida além túmulo. Nada tão simples, não é? Para definir o que é a morte e o que é a vida. Então, morte. Temos ali uma imagem, não é? Uma equipa médica, um corpo físico, já morto, não é? E o perispírito a separar-se. Depende. Eu só podia pôr aqui uma imagem, senão estávamos a noite toda a retratar imagens de como é que pode ser. Depende em relação à tua pergunta. Não o que estavas a dizer. O quê? Como? Sabes o que é que sucede ao momento da morte? Isso depende. Sim, já estavas a responder àquela questão e não há comentário da imagem. Exatamente. Essa resposta vai nos acompanhar em todas as perguntas quase que vão ser colocadas. O depende. Já passaste 100%. O que é que acontece? Volta a ser espírito, volta ao mundo dos espíritos, ao qual se afastou momentaneamente para uma encarnação, não é? Já referimos a alma mantém a sua individualidade. Esta imagem ajudava imenso porque víamos, não é?
o corpo físico e o perispírito da mesma, não é? Com a mesma imagem, com a mesma aparência, apenas temos que retratar isto materialmente, não é? Mas é uma matéria muito mais sutil, muito mais rarefeita. E este próprio perispírito nos dá essa individualidade. Mais uma imagem, separação da alma e do corpo. É dolorosa? Será que é dolorosa? Isto também interessa-nos saber. Será que dói? Será que dói na pele? A questão é, será que dói na pele o perispírito desapegar-se do nosso corpo? Será que sentimos isso? Já pensaram nisso? Não. Dizem os espíritos que não. Que o corpo sofre muito mais durante a vida do que propriamente neste momento da morte. Então, ou melhor, as sensações que ele sente até são de libertação, não é? E então uma outra pergunta. Este momento, esta separação, dá-se de uma forma instantânea? Assim, rápida, não é? Ou há uma linha que separa, não é da zona, mas uma linha que separa a vida da morte? Não, não é? Tudo é feito de uma forma muito gradual, não é? Não é como estamos numa gaiola, o passarinho abre-se a porta e ele... Não é assim, não é? É pouco a pouco, os laços que se prendem desatam-se, não se quebram propriamente, não se cortam. Isto nas mortes naturais. Vamos já falar das mortes dos diversos, de 2 pelo menos. Não podia falar de todos os géneros, mas de 2 géneros de morte vamos falar. Obviamente que isto depende, mais uma vez, não é igual para todos, varia de pessoa para pessoa. E muito interessante que o nosso género de vida influencia muito o nosso tipo de morte, muitas vezes, não é? As formas como nós vivemos a nossa própria vida. E então sim, aproveitando, vamos já passar a esse ponto, vamos falar de 2 géneros de separação. A natural, não é? De pessoas que estão doentes, acamadas, ou idosos, já com uma fase de vida já os órgãos desgastados, e outra, uma morte acidental, não é? Que ninguém está à espera. Podíamos falar de outras, fica para uma outra altura. Então, neste género das morte mais natural, de quem já está acamado, já muitas vezes já se espera, não é? Uma pessoa vê quando são doenças desgastantes, uma pessoa está mais ou menos, ou bem mais dia, menos dia, e espera-se. Então o desprendimento é gradual e temos podemos fazer aqui uma separação, uma classificação. Aquele homem que já está mais desprendido, não é? Da matéria, que o pensamento já vai além das coisas materiais, desprende-se muito mais facilmente, não é? Penetra muito mais facilmente na vida espiritual. O homem que está mais materializado, que viveu apenas a vida do corpo e esqueceu, ou nem conhecimento para isso tem da vida do espírito, que a vida espiritual não significa nada para ele, não é? Para esse está muito mais apegado aos laços materiais, logo será muito mais dificultado este desprendimento. O desconhecimento da vida espiritual, que há tantas pessoas, não é, que lhes passa no nosso planeta, que lhes passa ao lado a existência da vida espiritual, lá está, não é? Para estes que não têm conhecimento nenhum, que certamente o temor à morte é muito maior,
está muito mais ligado à matéria, logo o desprendimento nestes casos é mais complicado. Relativamente ao outro o conhecimento de uma vida espiritual já faz parte do cotidiano, não é? Então já não é apanhado de surpresa. Nas mortes violentas, um acidente, não é? Que ninguém está à espera. Como é que acontece? Será da mesma forma? Neste caso, o despreendimento só começa depois, não é? da morte do corpo físico mesmo. Não ocorre rapidamente. Não. O espírito fica mais confuso, não compreende muito bem o estado dele, porque a morte é tão repentina, não é? Permanece numa ilusão de que vive aquele momento. E tudo depende também, lá está, e outra vez depende do seu estado evolutivo. Isto é para tudo. Falámos em perturbação. Que perturbação é esta? Convém-nos saber que perturbação é esta. Não é? Quem não fez o trabalho de casa vai se sentir perdido. Não é? Então, voltando ao nosso livro dos Espíritos, Kardec coloca a questão às entidades espirituais que lhe pergunta: tem a alma consciência de si mesmo imediatamente ao deixar o corpo físico? Tem consciência de si própria? Tem essa noção do que é? E eles respondem: imediatamente não é bem o termo, não é? Porque a alma passa por um período de perturbação. Lá está. Se não tem conhecimento da vida espiritual, então essa perturbação é que é muito mais forte. Então dizem eles que, por ocasião da morte, é tudo muito mais confuso para o espírito, não é? A alma precisa de um tempo para tomar consciência do seu novo estado. Ela é quase como quando nós acordamos assim de um sono muito profundo e uma pessoa às vezes deixa-me cá tomar consciência. A lucidez do pensamento, a memória do passado volta-lhe de uma forma gradual à medida que se vai desligando da matéria do corpo que acabara de deixar. E falamos nesta perturbação, e quanto ao tempo, não é? Reconhece imediatamente o que é que lhe aconteceu. A transição é muito mais rápida. Para o homem carnal, que está muito mais ligado à matéria, demora mais tempo a libertar-se da impressão da matéria, não é? O tempo varia, não é? O tempo varia de pessoa para pessoa, pode demorar horas, meses, anos, não é? Temos aqui um excerto do nosso Céu e o Inferno que diz assim: a perturbação espiritual ocorre, portanto, no limiar do infinito, de Joana de Ângeles, que diz: o processo de desprendimento futuro depende do presente. Exatamente, não é? Nós podemos fazer muito, podemos melhorar o quando chegamos lá, o lado lá, fazermos o trabalho de casa. Equipas de desligamento. Alguém quer colocar alguma questão antes de entrarmos numa segunda parte da reunião? Não se sintam constrangidos com as câmaras. Muito bem. O que é que vocês veem nesta imagem? Digam lá para casa o que é que vocês veem, porque eles certamente não conseguirão ver tão bem. Os milhares de graus.
Pronto, eu interpretei. De um lado, temos ali um médico, parece-me que está com uma bata branca, encarnado, e talvez os familiares, porque estão numa postura mais de sofrimento. Temos o doente, ou o próximo morto, o próximo a morrer. Deste lado, então, as equipes de desligamento, que é o que vamos falar, e digo eu, a mãe, não é? Que é uma coisa muito boa. Não é? A doutrina espírita só nos dá notícias boas, quer dizer, as nossas mães, os nossos pais que já partiram, os nossos filhos, que às vezes vão primeiro que os pais, vêm-nos receber, não é? Vêm-nos ajudar, não é? E isso é muito consolador, porque afinal não os perdemos para sempre. Nunca os perdemos. Ou seja, a capacidade de se desligarem sozinhos, ou seja, os próprios que vão desencarnar, é muito raro, não é? Só para espíritos já de alto calibre conseguem o fazer. Mas a maioria, medianos, como nós somos, todos medianos, bom que é ser mediano, precisam de ajuda, não é? Precisam de ajuda deste desenlace. Porque ele é difícil para nós. Porque ainda estamos vibratoriamente ligados ao nosso corpo físico. Por isso existem equipas especializadas nesse trabalho. Não é? Da mesma forma em que existem equipas especializadas para quando a gente nasce no encarne, da mesma forma existem equipas especializadas no desencarne. De acordo, eles realizam tarefas de acordo com o quê? Com o nosso eu, que sou a que vou morrer, o merecimento, não é? Ou a necessidade de cada um. Então, que tarefas são essas que eles realizam? Não é? Afinal, o que é que eles lá fazem? Eles primeiro preparam o ambiente doméstico. Nós vimos ali os familiares, não é? Na imagem, como é que eles estavam? Como é que eles se sentiam? Não é? Todos chorosos, tristes, que iam perder um ente querido, não é? Então, por estas alturas, estas equipas, durante vários dias, visitam estas casas para preparar o ambiente. Muitas vezes, e vamos falar já à frente, quando vemos aquela frase que é muito conhecida por nós, são as melhoras da morte, tem um sentido. Porque é que são essas melhoras da morte? Mas eu não vou dizer já. Vamos já ver à frente. O que é que será? Eles também protegem o próprio ambiente para receber o desencarnado. Isto porquê? Nós sabemos, vamos olhar para o nosso mundo material. Não, para o nosso mundo material. E fazemos uma analogia. Nós vemos pessoas como é que há pessoas? Há pessoas boas, não é? Há pessoas más, há pessoas medianas, que são aquelas que não dão nas vistas, não é? Que já são aquelas que já não fazem aquele mal. Mas ainda existem pessoas que fazem muito mal, por ignorância, por não saberem fazer melhor, não é? Que acha que mata, que viola, que isto, que aquilo, etc, 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 etc. Agora imaginemos que aquele indivíduo que ali estava era um desses sacaninhas, por assim dizer, que não fez bem a ninguém, fez mal a muita gente. Ou seja, deixou, como é que é dizer, deixou assim um caminho de umas maldadezinhas. Pois, só que ele estava encarnado, não é? Fez mal a muitas pessoas encarnadas, outras que já partiram, inclusive. E quando as pessoas são assim, outras querem procurar vinganças, não é? Fizeste-me isso, deixa estar. Os que estão do lado de lá são exatamente iguais, porque nós falámos no início, nós quando desencarnamos continuamos a ser aquilo que somos. Logo, aquele indivíduo, se calhar, como é que estará o ambiente à volta dele? Devem estar os outros do outro lado. Deixa-te andar, estou à espera que tu chegues a este lado, não é? Mas ele até se no último momento, estou eu aqui a fazer
um cenário possível. Ele até se arrependeu, não é? E até deu conta que fez muitas maldades, mas quer se emendar. Os trabalhadores de última hora, não é? Tudo bem, não é? Então temos estas equipas para o proteger também neste próprio momento, não é? E afastar estes espíritos menos benfeitores que possam aparecer. Vão trabalhar numa outra tarefa no próprio desligamento que vamos ver. Já de seguida não adianta adiantar muito. E no próprio encaminhamento, ou seja, depois do processo da morte já está o espírito desligado, não é? A tarefa que nos interessa ver hoje é exatamente essa, o desligamento. Como é que eles trabalham nele? Uma coisa interessante que nem me passava pela ideia, mas uma pessoa às vezes pensa nas situações e cogita nelas. Nós, quando estamos doentes, qual é a fase do dia em que nós ficamos pior? Porquê? Temos mais tempo a pensar nisso. Por incrível que pareça, o facto de ser dia, nós temos o sol que nos transmite energia e vitalidade, não é? E durante o fato, à noite já não o temos, não é? É claro que quando é para morrer, seja dia, seja noite, a gente morre e está a andar. Mas nos casos, certamente, de aquilo que se referia no livro, era nos que estão acamados há muito tempo, não é? É um bom horário para se morrer durante a noite. E depois, é também quando principalmente as pessoas que estão mais acamadas, estão mais sozinhas. E vamos ver porque é que é tão importante. Já há bocado falei aqui uma dica, mas iremos aguardar. Aqui neste livro, em Obreiros da Vida Eterna, fala exatamente disto, do processo de desencarnação, a morte de Dimas. Então, mais uma vez, uma foto, não é, do corpo físico e do perispírito. Foi a melhora da morte, melhorou para morrer. Ora bem, chegou o momento de falarmos. O que é que isto quer dizer? Em casos de doença, quando nós, encarnados ainda, não é? Estamos já a sofrer algum tempo, não é? Debilitados, numa cama, quem é que costuma estar ao nosso lado? Os familiares, não é? Os amigos, que muitas vezes todos em conjunto vão dificultar o próprio desencarne. Que estão ali todos chorosos, não queremos que o nosso amigo parta, não é? Que fique connosco, apesar dele estar a sofrer, muitas vezes. Então, estas equipes de desligamento muitas vezes criam esta melhora fictícia, não é? Para quê? Para os próprios familiares, muitas vezes, prontos, lá, já estão melhorzinho um bocadinho, afastam-se, não é? E ao afastarem-se, então deixam estas equipas de desligamento à vontade para fazerem o trabalho deles, para, de uma forma mais rápida, de uma forma menos penosa para o indivíduo, não é? Fazerem o desligamento. De uma forma mais simples, cortarem os laços. É claro, para quem cá está, não é fácil, não é? É muito fácil nós estarmos aqui a dizer como é que deve ser a nossa conduta, não é? Mas quando chega a hora da verdade e temos alguém muito querido, se não formos nós, não é? Na cama e dizer, não quero ir. Para já não, não é? É bem diferente. No entanto, como a nossa imagem dizia, é comum os entes queridos que já partiram
vir recepcionar o novo recém-chegado. E isso é muito consolador, não é? A menos que a gente não se dê com eles, mas isso eles também não vão lá fazer nada, não é? Porque é que as entidades procuram levar sempre um ente querido para a pessoa chegar-se e sentir-se confortável. Novamente no livro Obreiros da Vida Eterna, no diálogo, que não dava para pôr todo, eles falam: segundo você sabe, a falar para um outro, há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado nos serviços de libertação da alma. O centro vegetativo, não é? Ligado ao ventre, como sede das manifestações fisiológicas. O centro emocional, zona de sentimentos e desejos, sediado no tórax, e no centro mental, não é? O mais importante, por excelência, situado no cérebro. Então, as primeiras zonas a serem desprendidos é os membros, as pernas, não é? Os membros inferiores e os superiores. Os superiores e os inferiores. Depois, o centro vegetativo, o emocional e o mental. É tudo de uma forma gradual, que já tínhamos falado anteriormente, tudo muito lentamente, não é? Não há cá... Se calhar é por isso então que as pessoas começam por ter os pés frios e as mãos. Não é? Daí começa logo a parte também, a parte biológica também a deixar de funcionar, porque se o nosso coração bate, mas mais lentamente chegam às extremidades. Se já é assim quando estamos encarnados, não é? São as zonas sempre mais frias devido à circulação. E já está desprendida. Já está desprendida também, não é? Outro tema que nos importa saber: sensações durante detalhes, de trás para a frente, isto é, do momento atual até quando a atual existência teve princípio. Processo automático em que o indivíduo em questão, como espectador, avalia de forma crua, sem adornos, sem enganos, o que construiu um permanente para si mesmo, bem como o tempo malbaratado gasto em ilusões. É interessante, não é? Nós pensarmos no que é que fazemos com o nosso tempo, com a nossa encarnação, que ela pode ser longa ou não, e nós nunca sabemos. Sabemos que ninguém escapa à morte, mas não sabemos exatamente quando é que ela acontece, não é? Logo daí, darmos valor ao tempo que temos disponível. Para terminarmos bem, não é? Nada melhor que encontrarmos uma colónia espiritual com aquelas cores, com aquela energia boa, não é? O que é que temos que fazer? Para os espíritos de média envergadura, somos nós, média envergadura, o desencarne é mais ou menos parecido, não é? Dependendo das dificuldades, se são acidentadas, que é mais complicado, destes laços se desprenderem. Somos levados, já falamos, é quase como um resumo, muitas vezes para colónias espirituais, para postos de socorro, não é? De acordo com o nosso padrão vibratório, sempre de acordo com as nossas características morais, sempre. Recebemos visitas daqueles que já partiram à nossa frente, o que é de forma a nos adaptarmos melhor. Muitas vezes não é possível, na maioria dos casos, visitar a família terrena que ficou, não é? Para muitos é o ponto principal da felicidade, é a família que deixou, mas a gente esquece que já tivemos quantas famílias, não é? Aquela não é mais importante que as outras, que as que já tivemos, não é mais importante as que vamos ter. Naquele momento nós é que sentimos aquilo, não é? Os que deixamos, os filhos que ficam cá. Muitas vezes não é possível. Porquê?
Porquê que acham que não é logo possível? Será que nos ia fazer bem? Será que estaríamos em condições, muitas vezes, de chegar cá e ver as famílias todas de pantanas por causa das heranças, não é? Que se vê tantas vezes. É complicado, não era? Isso é um exemplo só, não é? Ou então mesmo que seja aço, muitas vezes, não é? Que ele sente-se frágil, logo precisa muitas vezes de alimento, estranha o alimento da luz, não é? Recebem energia. São realizados muitos passos, não é, sobre eles para se adaptarem à vida no plano espiritual, de forma a se manterem equilibrados, de forma a manterem-se saudáveis, tomarem consciência de si, tudo o que já falámos até agora, não é? Não é muito comum também, de imediato, lembrarmos das nossas vidas passadas, que se calhar toda a gente tem curiosidades, e o que é que eu fui, não é? De imediato não é. Tudo depende com o tempo, não é? Com a prática, com a história de cada um também. Outra curiosidade também, só com o tempo cura tudo e o tempo ajuda tudo, é que o espírito então tem conhecimento ou toma consciência das capacidades que tem, como de se deslocar pelo pensamento, de volitar, não é? Coisa que nós não conseguimos fazer por causa da gravidade. Mas poderão sim, depois, e com auxílio das equipas espirituais, visitar a família que deixaram na Terra, sempre com a senhora que tinha desencarnado apenas há 6 meses, que estamos prisioneiros, da mesma maneira que somos livres aqui de tomar as nossas decisões, do lado de lá também. Temos sempre, da mesma forma, a acarretar com as nossas consequências, ou não é? Com as consequências dos atos daquilo que praticamos. Ora, muito bem. E terminamos, estamos no fim, e então... Como é que é morrer? É viver? Foi o que disse? Sim, tinha uma frase que eu explico assim. Diga. A morte só existe porque a vida existe. No entanto, a morte é um passo para a vida. Exatamente. É um passo para uma nova vida, não é? E eu concluí. Como é que é morrer? É como voltar a casa, não é? E tem ali o tapete das boas-vindas que diz que eu vou dizer lá para casa. Não há lugar como o nosso lar, não é? Então nós voltamos ao nosso mundo principal, não é? Onde temos imensas famílias pelo qual já passamos, não é? E que os vamos encontrar e vamos reviver logo. Eu quando pus este slide lembrei-me, realmente, nós quando encarnados, então neste tempo de crise, quantas não são as famílias que veem o marido ir para fora, não é? Emigrar. E não conhecem ninguém do outro lado, não é? Aguentam ou não aguentam? Vão para os Estados Unidos, vão para Angola, tem lá ninguém conhecido, vão ter que trabalhar, a família fica cá, a mulher fica cá, os filhos ficam cá, não é? É muito mais duro do que o desencarne e encontrarmos a nossa mãe que já partiu, o nosso pai que já partiu, não é? E outras pessoas que de momento não nos lembramos, mas eu gostei imenso de o preparar, não é? Uma pessoa só, quando o prepara, aprende muito mais, não é? Eu não posso pôr tudo aquilo que estudei, mas se calhar não pensamos muito no assunto, não é? E da forma que falávamos, o conhecimento da vida espiritual só nos vai auxiliar. Nós temos uma ferramenta nas mãos que só nos vai dar tranquilidade, não é? Por mim, se não têm mais nada a dizer, desejo-vos a todos uma boa semana. Até à semana. Para a semana estejam cá todos cá para a semana, não é? Nada de morrer, ninguém quer morrer, não é? Estejam cá todos para a semana.
Diga, Sr. Manuel. E se morrer por muito bem na mesma? Venha. Oh, mas eu não vejo, caramba. Eu não vejo depois. Você veio aqui puxar um cabelo. Uma brincadeira. Pronto, está combinada. Tenham uma boa semana. A seguir vai-se seguir o passe, não é? Como é costume, pedimos só apenas silêncio. Obrigada a todos.